Olha, eu estava na cozinha outro dia, prestes a temperar uma salada de alface meio murcha, segurando aquela garrafa de vidro escuro na mão, quando uma coisa meio maluca passou pela minha cabeça. Sabe aquele momento em que você olha para um objeto comum do dia a dia e, do nada, ele parece a coisa mais alienígena do mundo? Eu fiquei olhando para o azeite de oliva e pensei, peraí, azeitona é uma fruta, certo? Tecnicamente é uma drupa, parente do pêssego e da ameixa. Então, se a azeitona é fruta, o azeite é basicamente um suco de fruta? Eu sei, soa bizarro falar, vou colocar um suco de fruta na minha pizza, mas é exatamente isso que é. Diferente de quase todos os outros óleos vegetais que a gente usa, soja, milho, girassol, que precisam de solventes químicos pesados e processos industriais complexos para serem extraídos de sementes, o azeite extra virgem de verdade é só isso. O sumo oleoso de uma fruta espremida, sem química, sem refino, apenas força bruta e física simples. Mas calma, que a história fica muito, mas muito mais louca. Nas próximas dezenas de minutos, você não vai apenas descobrir como esse líquido dourado é feito. Você vai entender por que ele já foi usado como moeda, como combustível para iluminar o mundo antigo antes da lâmpada elétrica e como ele foi o protagonista de uma das maiores fraudes comerciais da história da humanidade. Aí, falando em fraude, já parou para pensar se o azeite que tem na sua prateleira agora é realmente azeite? Spoiler, tem uma chance assustadoramente alta de não ser exatamente o que você pensa. Só aqui no Brasil, nós importamos mais de 100 mil toneladas de azeite por ano. Se você empilhasse todas as garrafas de 500 ml consumidas pelos brasileiros em um ano, daria para fazer uma ponte ida e volta até a Estação Espacial Internacional. Talvez eu tenha exagerado na matemática espacial, mas a quantidade encheria centenas de piscinas olímpicas com puro óleo. É muito azeite, é muita salada, muito bacalhau e muita pizza. Mas o que realmente explode a cabeça é pensar na origem disso tudo. Porque, vamos ser sinceros, quem foi o primeiro ser humano corajoso ou desesperado o suficiente para olhar para uma azeitona no pé e falar, vou comer isso aí? Porque se você nunca tentou, eu te digo, uma azeitona crua, direto da árvore, é intragável. É amarga, dura, horrível. É um veneno para o paladar. Então, como raios a gente passou de uma frutinha amarga e incomível para o pilar da dieta mediterrânea e o ouro líquido que custa, sei lá, 40 ou 50 reais a garrafa no mercado hoje? Prepare-se. Pega um pedaço de pão para chuchar no azeite se tiver aí, acomode-se na cadeira, porque hoje nós vamos espremer, com o perdão do trocadilho, toda a verdade sobre o azeite de oliva. E eu prometo, lá para o final, eu vou te contar o segredo sobre como escolher azeite que vai te fazer economizar dinheiro e parar de ser enganado pelas embalagens bonitas. Vamos viajar no tempo agora? Espécie o supermercado com ar-condicionado. Vamos para o período neolítico, cerca de 6.000 a 8.000 anos atrás. O cenário é a bacia do Mediterrâneo, aquela região mágica onde a civilização ocidental decidiu nascer. Imagine um clima quente, seco, sol batendo forte na cabeça, o som das cigarras cantando. E lá estão as oliveiras selvagens. A gente não sabe o nome exato do inventor do azeite, porque isso aconteceu muito antes da escrita existir. Mas a teoria mais aceita entre arqueólogos e historiadores é a do acidente feliz. Imagine um grupo de coletores nômades ou recém-sedentários. Eles colhem azeitonas, tentam morder e pensam, que troço ruim, amargo demais. Eles largam as azeitonas num canto, ou talvez as pisoteiam sem querer. Com o calor, aquelas frutas amassadas começam a liberar um líquido viscoso. Alguém com as mãos sujas daquela gosma dourada passa a mão na pele seca e percebe, ei, isso hidrata. Ou talvez o líquido cai no fogo e faz a chama brilhar mais forte e durar mais tempo. Bingo! Antes de ser comida, o azeite provavelmente foi cosmético e combustível, luz e limpeza. A ideia de ingerir veio depois. Agora vamos avançar para a Grécia Antiga porque aqui a coisa vira mitologia blockbuster. Existe uma lenda incrível sobre a fundação de Atenas. A cidade precisava de um nome e de um padroeiro. Dois deuses do Olimpo entraram na disputa, Poseidon, o deus dos mares, e Atena, a deusa da sabedoria. Zeus, cansado da briga, propôs um desafio. Aquele que der o presente mais útil para a humanidade ganha a cidade.
Poseidon, todo grandalhão e showman, bateu seu tridente no chão e fez brotar uma fonte de água salgada. Algumas versões dizem que foi um cavalo. Era impressionante? Sim. Útil? Mais ou menos. Ninguém bebe água salgada. Aí veio Atena. Sem fazer drama, ela tocou a lança na terra e fez nascer uma oliveira. Os cidadãos olharam e perceberam. Aquela árvore dava madeira para construção, sombra para o descanso, azeitonas para comer, depois de curadas, e óleo para cozinhar, iluminar a noite, fazer sabão e tratar feridas. Atena ganhou de lavada e a cidade se chamou Atenas. O azeite não era só comida, era sagrado, era um presente direto dos deuses. Mas se os gregos amavam azeite, os humanos eram obcecados. Eram viciados num nível patológico. Estima-se que um cidadão romano médio consumia cerca de 50 litros de azeite por ano. 50 litros! Hoje, um brasileiro consome em média menos de meio litro. Eles bebiam, cozinhavam, se lavavam com azeite. Sim, antes do sabonete existir, você ia na casa de banho, se untava de óleo e raspava a sujeira com uma espátula curva de metal chamada estrigil. Delícia, né? E essa obsessão criou a primeira cadeia logística industrial do mundo. Roma precisava de tanto azeite que transformou a região da Andaluzia, na atual Espanha, que eles chamavam de Beética, em uma gigafábrica de monocultura de oliveiras. Milhares e milhares de ânforas viajavam pelo mar Mediterrâneo. E aqui vai um fato arquitetônico insano. Em Roma, existe uma colina artificial chamada Monte Testátil. Ela tem 35 metros de altura e cerca de 1 quilômetro de circunferência. Sabe do que ela é feita? Terra? Pedras? Não. Ela é feita exclusivamente de cacos de ânforas de azeite quebradas. São estimados 53 milhões de potes de azeite descartados ali. Os romanos usavam as ânforas vindas da Espanha apenas uma vez, porque o óleo impregnava na cerâmica e rançava. Então, eles jogavam fora. O Monte Testátil é literalmente um lixão de embalagens de azeite de 2.000 anos atrás, provando a escala industrial desse negócio. Era o petróleo da antiguidade, movendo a economia do maior império do mundo. Mas beleza, saímos de Roma. Como é que essa magia acontece hoje? Como a gente pega a fruta e transforma na garrafa que está na sua cozinha? O processo modernizou, mas a essência continua sendo espremer a fruta, só que agora com robôs e centrífugas supersônicas. Vamos fazer um tour passo a passo. Etapa 1. O pomar e a colheita. Estamos num olival gigantesco, talvez no Alentejo, em Portugal, ou na Andaluzia, Espanha. O chão é seco, o sol é forte. Tudo começa com a variedade da azeitona. Tem azeitona pical, mais picante, arbequina, mais suave, amanteigada, coroneiki, grega, intensa. É igual uva para vinho, cada uma tem um sabor. A colheita precisa ser precisa. Se colher muito verde, tem pouco óleo, mas muito polifenol, antioxidantes. Se colher muito madura, preta, tem muito óleo, mas a qualidade cai e a acidez sobe. Então, o mestre do lagar fica monitorando isso como um cientista louco. É um jogo de equilíbrio entre quantidade e qualidade. Etapa 4. A centrífuga ou o separador. Agora temos uma pasta oleosa. Como tirar o azeite dali? Antigamente usava-se prensa, apertando discos de palha, daí o termo prensado a frio. Hoje é extraído a frio. A pasta entra numa centrífuga horizontal, um tubo que gira a 4 mil rotações por minuto. É tipo a máquina de lavar roupa centrifugando, mas muito mais potente. Por diferença de densidade, a física age. O bagaço sólido vai para um lado, a água da vegetação vai para o meio e o azeite puro sai pelo outro. É lindo de ver. Etapa 5. Polimento e armazenamento. O azeite sai meio turvo. Ele pode passar por mais uma centrífuga vertical para polir e tirar a última umidade. Alguns produtores filtram, o azeite fica brilhante e dura mais. Outros não filtram, fica mais saboroso, mas estraga mais rápido. E agora ele vai descansar. Não em barris de madeira, Deus me livre. Azeite odeia oxigênio, luz e calor. Ele vai para silos gigantes de aço inoxidável, muitas vezes com injeção de nitrogênio para expulsar o ar de dentro do tanque. É um bunker de azeite. Se você tentasse fazer isso em casa, nossa, seria um pesadelo. Você precisaria de uns 5 quilos de azeitona para fazer um mísero litro de azeite.
Teria que esmagar tudo num pilão, sujar a cozinha inteira com a pasta gordurosa, colocar num pano e apertar até sua alma sair do corpo para obter um fiozinho de óleo que provavelmente oxidaria em 2 dias. A indústria faz isso em minutos, com precisão cirúrgica. Mas não pense que o mundo do azeite é só paz e saladas. Ele tem um lado sombrio e bizarro que daria uma série da Netflix. Vamos para as curiosidades e os podres. História 1. A agromáfia do azeite. Você sabia que o azeite de oliva é um dos alimentos mais fraudados do mundo? Existe até um termo para isso: agromáfia. Na Itália, esquemas criminosos faturam bilhões, vendendo óleo de semente de girassol com corante verde de clorofila e aromatizantes como se fosse azeite extra virgem 100% italiano. Teve um caso famoso em que misturaram azeite com óleos lampantes, impróprios para consumo, fedidos, que foram desodorizados quimicamente. É crime, é perigoso, mas acontece muito. Aquela garrafa baratinha importada? Desconfie. História 2. O recorde das árvores imortais. Imagine uma árvore que viu Jesus caminhar pela terra e ainda está viva. No Monte das Oliveiras, em Jerusalém, existem árvores que testes de carbono datam com mais de 2.000 anos. E em Creta, na Grécia, tem a Olive de Volves, que estimam ter entre 3.000 e 5.000 anos. E o mais louco, ela ainda dá azeitonas. Todo ano, os locais colhem e fazem um azeite sagrado que não tem preço. É comer história pura. História 3. A Guerra do Azeite Iluminado. Antes da eletricidade e do querosene, o que iluminava o mundo? Lâmpadas de azeite. Era o combustível da civilização. No século XIX, quando a baleação começou a decair e o petróleo ainda estava engateando, o azeite lampante, daí vem o nome da classificação ruim de azeite hoje, era commodity estratégica de guerra. Se você cortasse o suprimento de azeite de uma cidade, ela ficava literalmente no escuro total. História 4. Degustação oficial é slurp. Degustar azeite é mais bizarro que degustar vinho. Profissionais usam um copo azul escuro para não serem influenciados pela cor do azeite, porque a cor verde não indica qualidade, ao contrário do que a gente pensa. Eles aquecem o copo na mão, cheiram e depois bebem fazendo um barulho estranho, puxando o ar com força entre os dentes, um processo chamado stripagem. Isso oxigena o óleo na boca. E um bom azeite tem que fazer você tossir. Sério. A picância na garganta indica a presença de oleocantal, um anti-inflamatório natural potente. Se não tossiu, ou pelo menos sentiu arrancar, é azeite velho ou ruim. One cough is good, two coughs is great. História 5. A crise da Xylella. Nos últimos anos, uma tragédia abateu a Itália, especificamente a região da Puglia. Uma bactéria chamada Xylella fastidiosa, apelidada de ebola das oliveiras, começou a secar as árvores de dentro para fora. Paisagens lunares de milhões de árvores centenárias mortas, cinza, parecendo esqueletos. Isso mudou a cultura da região, derrubou a economia e fez o preço do azeite disparar globalmente. É uma guerra biológica que está rolando enquanto a gente fala. Agora, vamos falar de grana, o negócio por trás da garrafa. Porque tem azeite de R$20 e azeite de R$200. A conta é brutal. Para fazer 1 litro de azeite industrial super intensivo na Espanha, o custo de produção gira em torno de 2 a 3 euros. Máquinas colhem tudo, escana gigantesca. Mas para fazer um azeite artesanal na Toscana ou na Serra da Mantiqueira aqui no Brasil, onde a colheita é manual porque o terreno é montanhoso, o custo sobe para 8, 10, 15 euros o litro só na fazenda. Quando você paga R$25 numa garrafa de extra virgem no mercado brasileiro, vamos fazer a engenharia reversa. Tira o lucro do mercado, uns 30%. Tira impostos, ICMS, IPI e PIS/COFINS, uns 30 a 40%. Tira o custo do vidro, caro, do transporte da Europa para o Brasil, frete marítimo em dólar. Sobrou o quê? Uns R$5 pelo líquido? É impossível ser azeite de verdade de alta qualidade. Matematicamente impossível. Provavelmente é azeite velho misturado com óleo lampante refinado. Os grandes players mundiais são verdadeiros titãs. A Espanha é a líder isolada, produzindo quase metade do azeite do mundo, liderada por cooperativas monstruosas e empresas como a Deoleo, donas de marcas que você conhece como Bertolli e Carbonell. A Itália vem depois, mas olha o segredo, a Itália importa muito azeite da Espanha, engarrafa na Itália
e coloca a bandeirinha italiana para vender mais caro para os americanos e brasileiros. Marketing é tudo. Mas o mercado está mudando. O Brasil, que sempre foi apenas importador, começou a produzir azeites premiadíssimos. No Rio Grande do Sul e na Serra da Mantiqueira, MG/SP, produtores estão ganhando medalhas de ouro em Nova York e Tóquio, batendo os europeus. O azeite brasileiro é fresquíssimo, porque não viajou meses num container quente cruzando o Equador. Se você puder, prove um azeite nacional novo. É outra bebida. E o futuro? Para onde vai esse rio de óleo dourado? A tecnologia está chegando forte. Primeiro, edição genética CRISPR. Com as mudanças climáticas e as secas severas na Europa, a Espanha enfrentou secas brutais recentemente, que quebraram a safra. Cientistas estão tentando criar oliveiras super resistentes à seca e à bactéria Xylella. É azeite GMO? Polêmico, mas talvez necessário para salvar a indústria. Segundo, azeitona indoor. Parece loucura, mas já existem testes de cultivo controlado de oliveiras em estufas de alta tecnologia para controlar cada gota de água e nutriente, eliminando o fator safra ruim. Imagine azeite produzido no meio da Noruega ou em Marte. Terceiro, óleos desenhados em laboratório. Empresas de biotech estão usando leveduras fermentadas para criar lipídios que imitam, quase perfeitamente, o perfil químico do azeite, sem precisar da árvore. Será que a geração Z vai aceitar o azeite sem azeitona para salvar o planeta do uso da terra e água? Fica a questão. E assim, chegamos ao fim dessa jornada oleosa. Quem diria, hein? Começamos com uma fruta amarga no Neolítico, passamos pelos templos gregos, vimos o lixão de ânforas de Roma, descobrimos as fraudes da máfia, aprendemos a tossir degustando e acabamos com oliveiras geneticamente modificadas. Da próxima vez que você for ao mercado, olhe para aquela prateleira com mais respeito. Lembre-se, fuja das garrafas transparentes, a luz mata o azeite, procure a data de engarrafamento mais recente possível. Azeite não é vinho, quanto mais novo, melhor. E se o preço for barato demais para ser verdade, é porque não é verdade. O azeite de oliva extra virgem é um dos últimos elos diretos que temos com a natureza pura na nossa cozinha industrializada. É suco de fruta, é ouro líquido, é história engarrafada. Ah, e fica a provocação. Quantas outras coisas na sua despensa têm histórias tão insanas quanto essa? Café? Chocolate? Aquele molho de soja que talvez nem tenha soja? O mundo é fascinante se você olhar de perto. Se você curtiu esse mergulho profundo no azeite, deixa aquele like que ajuda a lubrificar o algoritmo do YouTube a nosso favor. Se inscreve no canal para não perder a próxima viagem. E me conta aí nos comentários, qual marca de azeite você usa? Ou você é do time da banha de porco? Eu leio tudo. A gente se vê na próxima história bizarra sobre coisas comuns. Foi!